Então vamos dar continuidade à leitura comentada do capítulo 11 do livro dos Proto-Austríacos da Menger, tratando sobre Gustavo de Molinari, dessa vez da parte 2 de 3. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos à leitura comentada. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não viu na intro. Este é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje, como adiantei, leitura comentada do livro dos Proto-Austríacos da Menger, a segunda parte do capítulo 11 desse livro, o que significa que esse é o antepenúltimo vídeo da série, já que terão a terceira parte do Menger, e a terceira parte do Molinari, que será a última, e depois a parte do Menger, né, o capítulo final do livro, que é o capítulo 12. Então estamos quase chegando lá no final. Hoje eu vou continuar da página 448, que foi de onde eu parei, que é o tópico 4, Molinari como proto-austríaco. Então para quem está acompanhando junto aí com a leitura, fica essa referência. Se é o seu primeiro vídeo aqui no canal, peço para que você se inscreva no canal, primeiro, muito importante, ajuda a engajar o canal, aumentar o número de seguidores. Mas eu não recomendo que você siga assistindo esse vídeo. Como é o antepenúltimo vídeo da série, tem toda a série para trás para você assistir. Então, vou fazer o seguinte, aqui na descrição, só ir aqui embaixo, tem o link da playlist do canal com todos os vídeos, tudo na ordem lá certinho, só para você clicar e vir assistindo, aí depois você volta aqui e acompanha a série até o final, até você ver tudo, a série já acabou, porque tá bastante longa. Tem bastante conteúdo aí, deve ter, sei lá, não parei pra contar, mas deve ter já beirando umas 15 horas, talvez até mais de conteúdo aí no canal só desse livro aqui. Bom, ele não é pequeno, né? Então, é bem grandinho, então tem bastante coisa aí já feita. Também na descrição tem o link para comprar o livro, se você quiser, tá lá na Amazon, direto lá, só jogar no carrinho. Não sou patrocinado pela Amazon, mas alô Amazon, patrocina nós aí. Mas tá aí na descrição, deixei o link deles, vai que, né, de repente eles patrocinam a gente. Tem também o link para download do livro, não é do site do Instituto Mises nem do Instituto Rothbard, que é geralmente os dois que eu deixo na descrição. Quando não tem no Rothbard eu coloco do Mises, mas o Rothbard é sempre a primeira opção. Porque o que aconteceu foi o seguinte, não tem nenhum deles, então, né, simplesmente não tinha como ter, então eu quis deixar o link do PDF do livro. Tá um site aí meio estranho, meio alternativo. Eu baixei o link o livro, né, do link para ver se tá tudo certo, se não tem nada zoado. Testei, confiei, então confia aí, tá de boa. Pelo menos no momento que eu baixei, né? Não sei depois, mas pelo menos lá no começo lá tava de boa. Bom, também muito importante, se você é novo no canal, siga o canal nas outras redes sociais também, isso é importante, ajuda a engajar lá no X, lá no X, Twitter, enfim. Vocês ainda chamam de X, de Twitter? Deixa aí na descrição, comenta aí nesse momento do vídeo. Como é que você chama o Twitter? De X, de Twitter? Eu chamo de Twitter mesmo, porque pra mim ainda é o X. É o Twitter, aliás. Aí não pegou ainda pra mim a marca. Outra coisa também importante, segue no Instagram, lá onde eu divulgo os vídeos. Por exemplo, esses vídeos aqui estão sendo feitos em perfil de estreia. Então sempre antes de começar eu vou lá, faço um post. Galera, vai estrear daqui a pouco, vamos lá, cola lá, vamos assistir junto. Aí eu assisto com vocês aqui, né, no chat, comentando e tal, trocando ideia. Isso é pra quem tá vendo quando saiu no vídeo ao vivo, pra quem tá vendo no futuro, não realmente importa isso. Na descrição também tem todos os parceiros aqui do canal. Tem a Ana, a minha designer de thumbs, ela faz toda a parte gráfica do canal, então basicamente 90% das thumbs que tem aqui no canal é ela que fez. Tem algumas que não foi, mas enfim, já vídeos muito antigos, mas ao longo de bastante tempo aí é ela que está cuidando das thumbs. Se você quiser dar uma olhada no portfólio dela, basicamente é o meu Instagram inteiro, então é só você ir lá e ver como é que tá o perfil e tal. Tudo organizado, ela não só faz a parte gráfica do Instagram, como ela cuida também do Instagram, então a maior parte dos posts é ela que faz. A parte gráfica, memes, enfim, coisa que tá lá, então se quiser contratar ela, aqui na descrição tem o contato dela. Também tem o Nathan da Make Easy English. Se você considera que o Brasil é uma porcaria e você quer ir embora do Brasil, eu concordo, você tá certo, você deveria ir embora mesmo desse lugar, mas não vai embora desse lugar se você não souber falar inglês. E se você quiser falar inglês, nada melhor do que estudar inglês com uma escola libertária, com a Make Easy English. A escola do Nathan, um libertário, então, né, temos um libertário empreendendo nesse ramo. Então é muito bom ter uma escola dos nossos aí. Então vamos fazer negócio entre nós. Em vez de contratar o Wizard, CCB, aí, essas porcaria de escola estatista aí, contrata um libertário aí, vamos ajudar a gerar dinheiro entre nós aí. Então vai lá na descrição, tem um link do WhatsApp do Nathan também. Só mandar uma mensagem para ele falando, o Libertário 013 lá, vim aqui pelo canal dele e falou que tem um desconto especial aí pra quem veio por aí. E tem mesmo só trocar uma ideia com ele lá, que ele ajuda vocês, me ajuda também, todo mundo se ajuda aí, todo mundo faz dinheiro entre nós. Mas, sem mais delongas,
vamos entrar aí na leitura comentada, que é para isso que vocês vieram, né? Tópico 4, o Molinari como um proto-austríaco. Gustavo de Molinari foi o primeiro anarcocapitalista ou anarquista de mercado. Por isso que eu estou colocando ele na descrição do vídeo como um avô do anarcocapitalismo. Porque o Rothbard é o pai, mas ele é o avô. E o bisavô seria o Lysander Spooner. Um dia eu vou trazer a leitura do livro dele, o No Treason. Isso não pode ser deixado de levar em conta ao ressaltarmos suas características austríacas. Sem dúvida foi um austríaco na medida em que valorizou o indivíduo perante o Estado, o mercado livre perante os controles e obstrução dos burocratas, a liberdade de comércio, o pacifismo e muitas outras posições comuns comungadas pelos austríacos atuais. Por essa razão, há de ter sido o primeiro anarcocapitalista, pareceu-nos mais conveniente mencionar suas falsetas austríacas, falsetas, né, na verdade, expondo esses aspectos de sua obra, em lugar de separá-las por tópicos, como fizemos em todos os capítulos anteriores. Assim sendo, que tal conversarmos pesquisando, embora resumidamente, o que pensam deles os anarcocapitalistas mais reconhecidos da atualidade. Rothbard, em Fora New Liberty, sustenta que Gustavo de Molinari foi o primeiro dentre os economistas da história a divulgar um mercado livre de segurança e proteção. Sustentou que poderiam existir, eventualmente, diversas agências de polícias privadas nas cidades e uma agência privada em cada área rural. E Hans Hermann Hoppe escreveu uma teoria sobre socialismo e capitalismo. Só uma nota pessoal aqui. No capítulo anterior eu mencionei que eu deixei a playlist do Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Eu vou deixar também aqui na descrição desse livro, desse vídeo aqui, a minha leitura comentada desse livro também. Até onde eu sei, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, eu sou o único indivíduo falante de língua portuguesa que fez uma leitura comentada desse livro, tá? Não tem mais ninguém, nem português, angolano, enfim, algum outro falante de língua portuguesa no mundo que tenha feito essa leitura comentada, o que me deixa muito orgulhoso e também um pouco triste, porque mais gente deveria comentar sobre esse livro, mas playlist aqui na descrição, vão lá, acompanhem também. Outro trabalho do qual eu tenho muito orgulho e muito carinho pelo que foi feito ali. Mas vamos lá. Se o que tem sido explanado no capítulo precedente com relação ao funcionamento de uma economia de mercado é verdade, e se os monopólios são completamente inofensivos aos consumidores enquanto esses tiverem o direito de boicotá-los e livremente entrarem no mercado eles mesmos como concorrentes, então se deve chegar à conclusão de que, tanto por razões econômicas ou morais, a produção de todos os bens e serviços deveria ser deixada para a iniciativa privada. Em particular, segue-se que mesmo a produção da lei e da ordem, justiça e paz, aquelas coisas que somos levados a pensar que são mais prováveis candidatos a serem providos pelo Estado, deveriam ser fornecidas pela mão privada, por um mercado competitivo. Esta é certamente a conclusão de Gustavo de Molinari, um renomado economista belga, formulada já em 1849. Então, aos 30 anos ele já chegou nessa conclusão. Você vê como um cara é brabo. 30 anos eu tô com meu canalzinho no YouTube aqui, humildão, e o cara já tava, tipo, falando... Cara, e se a gente privatizasse, tipo, polícia e justiça? Tem galera que é muito foda, né? O Molinari era um deles. Mas vamos lá, seguindo aqui. Um tempo em que o liberalismo clássico era ainda a força ideológica dominante, e economista e socialista eram geralmente, e também corretamente, considerados termos antônimos. É verdade, embora a galera se diga, eu sou um economista socialista, as pessoas deveriam tratar alguém que se declara um economista e socialista como alguém que se declara, não, eu sou um físico e um terraplanista. Ou tipo assim, eu sou um nutricionista gordo. Tem alguma coisa errada aí, né, amigo? Mas vamos lá. Essa brilhante afirmativa de Hoppe parece ter sido corroborada um século antes por Molinari, quando escreveu em Da Produção de Segurança que, se o consumidor não é livre para contratar a segurança com quem ele deseja, imediatamente vê-se aberta uma ampla profissão dedicada à arbitrariedade e ao mau gerenciamento. A justiça torna-se lenta e custosa. A polícia vexaminosa. A liberdade individual não é mais respeitada. O preço da segurança é abusivamente inflado e injustamente repartido, de acordo com o poder e influência desta ou daquela classe de consumidores. Voltando ao mais famoso dentre os anarcocapitalistas modernos, Murray Rothbard, vejamos o cerne da introdução que escreveu em 1977 para o livro Da Produção de Segurança. O pensamento laissez-faire nunca foi tão dominante quanto entre os economistas franceses, a começar por Jean-Baptiste Say, no começo do século XIX, passando pelos seguidores mais modernos de Say, Charles Comte e Charles Dunoyer, até os primeiros anos do século XX. Durante praticamente um século, os economistas laissez-faire controlaram a sociedade dos economistas profissionais, a Sociedade de Economia Política e sua revista acadêmica, o Jornal dos Economistas, bem como muitas outras revistas e publicações universitárias. Isso aqui é uma coisa que a gente foi vendo, tá, ao longo do vídeo, ao longo da série aqui, mas de fato o Jean-Baptiste Say, o Bastiat, o Turgot, esses caras, eles foram influenciando
o pensamento político da França, principalmente, para um lado mais liberal, e depois, até quando veio o Molinari, chutou a porta e jogou para um lado libertário a coisa. Então, entendam que isso é muito importante. Por isso que eu falo pra galera, acompanhe a leitura desde o começo, porque é um processo. Vai vendo que cada autor ele vai herdando um pouquinho dele, até chegar no Molinari, que simplesmente falou, mano, vamos privatizar o governo aí, foda-se. Que foi basicamente o que ele falou. Entendeu? Por isso que ele é o avô do anarcocapitalismo. O pai é o Rothbard, mas ele é o avô, certamente. Mas vamos lá. Ainda assim, pouco desses economistas tiveram as suas obras traduzidas para o inglês, e quase nenhum é conhecido entre os professores americanos e ingleses, sendo a única exceção Frederic Bastiat, que não é o mais intenso desses pensadores. Todo esse ilustre grupo permanece desconhecido e não estudado. E prossegue afirmando que o mais extremista, consistente, prolífico e de vida mais longa foi Molinari. E de fato, o cara viveu 93 anos, tá? Viveu bastante. Rothbard chama a atenção para o fato que, ao contrário dos pensadores individualistas e semi-anarquistas anteriores, como Laboetier, Hodgkin ou o jovem Fichte, Molinari não baseou seus argumentos em uma posição moral ao Estado, apesar de ter sido um individualista completo, mas fundamentou-a na ciência econômica de livre mercado e formulou a importante questão. Se o livre mercado deve ofertar todos os outros bens e serviços, por que não também os serviços de segurança? E aqui é uma coisa que eu me identifico muito com o Molinari, nesse aspecto, porque quando eu comecei a estudar libertarianismo, eu não comecei pela via ética, pela parte moral, assim, de certa forma. Eu enfiei basicamente a cara no livro de economia. Tanto que, assim, o primeiro livro de economia que eu fui... Não de economia, na verdade, né? Que eu fui ler foi o... Caraca, qual é o nome? Não é o Manifesto Libertário. O livro do Rothbard sobre a ética libertária, eu esqueci agora. Enfim, eu não lembro. Mas é o livro do Rothbard sobre a ética libertária, que ele formula o PNA e tal, que depois o Hoppe refuta ele. Enfim, é esse livro. Eu esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome, desculpa. Mas se você lembrar, deixa nos comentários. Eu lembro claramente dessa lembrança, que eu tava lendo esse livro na virada de 2018 para 2019. Tipo, literalmente no dia 31 de dezembro. Vai fazer 5 anos, né? 4 anos? Não, 4 anos na verdade que eu li esse livro, porque foi 18 para 19, então era 2018. Então, 23 para 24, né? Vai ser 5 anos. Então, eu lembro exatamente, na noite de Réveillon eu tava lendo esse livro. E eu só saí assim pra ir pro rolê com meus amigos depois que eu terminei, porque eu achei aquilo muito interessante. Eu lembro de eu ficar comentando com o pessoal sobre as coisas que eu tinha lido, principalmente o ensaio do Robson Crusoe era uma ilha. Então foi o primeiro livro assim com uma pegada ética que eu li, né? Achei bem complexo assim de entender, mas lembrei, A Ética da Liberdade, lembrei o nome do livro. Bem complexo, na verdade, esse livro. Um dia eu quero trazer a leitura dele, para até comentar os pontos que ele está errado, né? Principalmente o PNA, entrar nessa discussão. Foi uma boa leitura, mas a maior parte dos livros que eu tinha lido era tudo de economia. Eu li Mentalidade Anticapitalista, As 6 Lições, tinha começado a ler o Ação Humana. Eu fui muito para a via econômica, dei não de completo, mas dei uma pincelada no Ciência Econômica e o Método Austríaco, que foi ali que me deu o start para tipo, puta, eu preciso estudar filosofia, porque o Ciência Econômica e o Método Austríaco ele é muito mais um livro de filosofia do que um livro de economia. Então ali eu percebi que eu era meio burro em filosofia e comecei a estudar a parte filosófica, mas eu passei mais ou menos o primeiro ano e meio ali como libertário, né? Pelo menos sem ler muita coisa de ética. Eu li o Ética da Liberdade, depois parei. Aí depois eu fui entrar, fiz a leitura do TSC, né? A primeira vez, depois fiz a segunda do canal. Fui lendo artigos, vi os artigos do Schaeffer, eu peguei toda a discussão do PNA versus a ética argumentativa, a parte nerd lá da dúvida do Zap, fui ler tudo isso, li o artigo do Zap, li a resposta do Schaeffer pro artigo do Zap, enfim. Entrei toda essa nerdada, mas depois num segundo momento. Então nesse aspecto eu me identifico com o Molinari porque ele foi muito mais com uma coisa tipo... Mano, lógica econômica, ciência econômica, mano, assim, o mercado consegue prover tudo, por que o mercado não vai prover segurança? Foi meio que um insight que eu tive, sabe? Então, pra mim pareceu lógico colocar a ciência econômica, né, nesse rolê, sabe? Então, nesse aspecto, eu me identifico bastante com o Molinari. Mas, vamos lá, seguindo aqui. Rothbard ressalta que, no mesmo ano de publicação da produção de segurança, Molinari radicalizou sua teoria no conjunto de 11 diálogos conhecido como Les Soirées de la Rue Saint-Lazare, em que mostrava 3 pontos de vista: um conservador, defensor de altos impostos de privilégios monopolísticos estatais, um socialista e um economista, ele próprio. No diálogo final, elabora mais profundamente sua teoria de serviço de defesa de livre mercado. E, 40 anos depois, em seu As Leis Naturais de Economia Política, de 1887, Molinari continuou defendendo firmemente as empresas de polícia, de serviços públicos de defesa privatizadas em mercados competitivos. Mas observa com tristeza que,
Infelizmente, em sua única obra traduzida para o inglês, A Sociedade Futura, Molinari recuou parcialmente em sua posição ao defender o estabelecimento de uma única agência privada monopolista de defesa e proteção, ao invés da permissão da competição livre. Então ele deu uma fraquejada ali no finalzinho da vida dele e recuou, né, como já visto no capítulo anterior. A respeito da utilização por Molinari da forma literária do diálogo em Les Soirées, Carlo Lottieri observa que tal expediente o coloca em uma tradição que inclui não só os textos clássicos de Platão, mas, o mais importante para nos referirmos a trabalhos mais recentes da época de Molinari, bem como a sua sensibilidade, várias obras da cultura francesa do século XVIII, como o Diálogo do Chapeau Polar, de Voltaire, e o Suplemente ao Voyage de Bougainville, de Denis Diderot. E o estilo moliniano é todo ele pedagógico e iluminista, no sentido de que tem como objetivo destacar a que seus olhos parece perfeitamente racional e científico. Então, eu gosto um pouco, eu gosto e odeio dos pensadores iluministas, tá? Porque eles eles levaram a razão às últimas consequências, eu gosto disso, mas eles levaram a razão até as últimas consequências e eu não gosto disso, porque eles acabaram chegando numa vibe meio ateísta, que leva para uma coisa meio niilista, essas porcaria, enfim. Então eu gosto disso, mas não gosto disso. Mas eu gosto da abordagem tipo, cara, a gente precisa exaltar o método científico, a ciência, reconectar com isso e isso é certo. E você pode usar perfeitamente argumentos iluministas para basicamente sepultar os argumentos socialistas, porque o que eles fazem, de novo, é uma pseudociência, é uma anticiência, na verdade. Não dá nem pra chamar de pseudociência. Pseudociência é tipo astrologia, essas bosta aí, mas o que eles fazem mesmo é anticiência mesmo. Então, é aquilo, eu vivo numa relação de amor e ódio com o iluminismo. Com alguns pensadores iluministas eu absolutamente odeio e alguns eu até olho e falo, tá, mais uma galera que é influenciada pelo iluminismo, né? Os iluministas em si eu não gosto muito não. Mas vamos lá. Em defesa de Molinari, a respeito de seu suposto recuo de posição expresso em A Sociedade Futura, podemos argumentar que, primeiramente, em 1904, as ideias socialistas já tinham avançado vertiginosamente em relação ao que representavam 40 anos antes. Não bastasse, ele se via cada vez menos cercado por colegas defensores do livre mercado e mais rodeado por socialistas intervencionistas. E por fim, em 1904, ele já contava com 84 anos de idade, com vivência suficiente para saber que suas ideias eram demasiadamente avançadas para o seu tempo, como são até os tempos atuais, diga-se de passagem. Isso aqui é infelizmente verdade. Ainda muita gente... Você chega numa roda de amigos e fala, galera, e se a gente privatizasse o governo? A galera vai te chamar de maluco, de utópico, mas... Aí você pergunta pra ele, não, mas você é a favor de saúde grátis? Ele vai falar, opa, sou. Aí te chama de utópico, né? Mas enfim. Assim, talvez tenha preferido um pássaro na mão, a agência privada monopolista de defesa e proteção, do que o bando de pássaros voando, a competição entre agências privadas, que sua lógica dizia ser superior. Prefiro poupá-lo, por essas razões, da acusação de que teria deixado de ser um autêntico anarcocapitalista. Eu concordo e discordo com isso aqui, tá? Eu acho que vale a crítica, assim, apontar, olha, ele recuou nisso aqui, mas também aquilo. Vamos tentar, uma coisa que eu bato bastante nesse livro, o professor também bate bastante nesse livro. Contexto histórico. Vamos tentar entender o pensador na época pelo que ele estava vivendo, pelo ambiente que estava cercando ele. O cara tá cercado de socialista, um bando de maluco querendo fuzilar a gente. E ele deu uma recuadinha ali de, né? Eu não queria que ele fizesse isso, mas consigo entender os motivos. Mas vamos seguir aqui. Voltando a Soirées, como era de se esperar, aquela obra desencadeou enorme controvérsia entre os economistas franceses, inclusive entre os partidários do laissez-faire. O encontro da Sociedade de Economia Política, em outubro de 1949, foi dedicado inteiramente a debater a nova e radical teoria de Molinari, ali exposta, sob o título Debates da Lei Soirée pela Sociedade de Economia de Política. Então, basicamente, a galera se reuniu para debater o livro, só para debater o livro, para você ver como que o livro dele foi importante. Estavam presentes à discussão Horace Say, como chairman, o próprio Gustavo de Molinari, Charles Coquelin, Frédéric Bastiat, Marie-Louise Pierre, Félix Esquirol de Pireu, Louis Wolowski, Charles Dunoyer, Charles Augustin Saint-Beuve, Salomon Lopes do Bec, Denis Louis Rodet e Claude Maria Raudot. Charles Coquelin argumentou que a justiça necessita de uma autoridade suprema e que nenhuma competição poderia existir sem a autoridade suprema do Estado. Um argumento que muitos ainda creem hoje, mesmo alguns austríacos errados, né? Mas enfim. Mesmo Bastiat, que sempre admirou Molinari, declarou que a justiça e a segurança só podem ser garantidas através da força, que a força só pode ser atribuída de um poder supremo, o Estado. Então, até o Bastiat mesmo discordou disso. Por isso que eu falo que o Molinari ele é uma evolução do pensamento do Bastiat, porque o Bastiat ele ainda era
em última análise, um estatista, porque ele ainda defendia algum nível de Estado. O Molinari não, ele já meteu o pé na porta e rompeu com isso totalmente. Então por isso que o Molinari ser considerado o primeiro libertário da história, o primeiro anarcocapitalista da história, é o correto e não o Bastiat. Embora eu defendo fortemente a tese que o Bastiat, se ele tivesse continuado vivo, tivesse vivido mais tempo, que ele teve uma vida curta, ele concordaria com o Molinari eventualmente, porque o Bastiat era um cara que ele era muito orientado pela razão, pela lógica. Ele tinha uma vibe muito iluminista no pensamento dele. Então, eventualmente, ele ia ser convencido pela razão dos argumentos do Molinari. Mas, infelizmente, ele não teve tempo para isso. Mas, em defesa dessa minha tese, o próprio Bastiat, no leito de morte, o Molinari estava presente nisso. Ele argumenta passa pro Bastiat, pro Molinari, tipo, fala, ó, tô indo embora, vou jogar no Vascão, mas você continua meu legado aí, beleza? E o Bastiat foi jogar no Vasco antes do Vasco se reinventar. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Mas, segundo Rothbard expôs em seu livro de História do Pensamento Econômico, nenhum dos debatedores preocupou-se em criticar os argumentos de Molinari, talvez porque fossem avançados demais e chocassem, o que os fazia parecerem absurdos, atributos que os levaram a ser alvos de críticas desprovidas de argumento, a ponto de muitos economistas defensores do laissez-faire terem posto de lado que haviam demonstrado conhecer muito bem todos os outros contextos não ligados ao debate sobre sua herência. Que esse tal poder supremo nunca tinha provado ser garantidor da propriedade privada, no passado ou no presente, para não dizer nada do futuro. Ainda para Rothbard, somente Charles Dunoyer fez isso, alegando que Molinari havia se deixado levar pelas ilusões da lógica e sustentando que a competição entre agências governamentais é quimérica, pois leva a batalhas violentas. E escreveu o quê? Dunoyer preferia acreditar na competição entre partidos políticos no contexto de um governo representativo, o que está longe de ser uma solução libertária satisfatória para o problema do conflito social. Ele também opinou que era mais prudente deixar a força nas mãos do Estado, onde a civilização a colocou. Isso veio de um dos maiores precursores da teoria da conquista do Estado pelo indivíduo. Lamentavelmente, conclui Rothbard em sua introdução, esse tema crucial, o da discussão verdadeiramente acadêmica da produção privada de segurança, foi deixado de lado e a disputa se concentrou em Dunoyer e outros economistas criticando Molinari por ter ido longe demais com seus ataques a todos os tipos de domínio que o Estado faz uso. Nota 130 aqui, tá? Que essa vale a pena ser lida. Aqui Rothbard se refere também... aqui Rothbard nos remete ao Jornal dos Economistas, número 24, 15 de outubro de 1849. Páginas 315 e 16. Aí também aqui tem como referência David M. Hart, Gustavo Molinari e a tradição liberal antiestatista. Jornal de Estudos Libertários, volume 5, número 3, que é do verão de 1981. A referência aqui. Gabriel Causada, em brilhante artigo sobre Molinari, assim descreve aquele episódio. A tese de Molinari foi tão longe que até seus colegas tiveram sérios problemas para digeri-las. Houve um debate realizado em 10 de outubro de 1849 na Sociedade de Economia Política, em Paris, para discutir a proposta de Molinari de submeter o governo aos princípios do livre mercado, que define um modelo de defesa resultante como que algumas empresas de segurança operariam em um ambiente de livre competição, que seria capaz de garantir a segurança de seus clientes. O círculo ilustre de Molinari, Coquelin, Bastiat, Parieu, Rodet, Volowski, Dunoyer e Hadot rejeitaram a ideia central de seu artigo, mesmo sem refutar seus argumentos. Para eles, Molinari havia esquecido que o Estado é um requisito para a liberdade individual. Olha os liberais errando de novo, né? E o livre mercado. Apenas Charles Dunoyer tentou justificar esse dogma, explicando que Molinari tinha se deixado levar por uma ilusão de lógica e que, na prática, o seu sistema era uma quimera que levaria lutas violentas entre as diferentes empresas. Gustavo de Molinari voltaria à mesma ideia no final desse mesmo ano, com a publicação de Les Soirées de la Rue Saint-Lazare. Então, acho que é os discursos da Rua Saint-Lazare, alguma coisa assim. Mas notem como a estrutura dos argumentos da galera não evoluiu, né? E isso que eu acho uma coisa bastante interessante e ao mesmo tempo triste sobre os estatistas. Eles estão presos no mesmo ciclo de argumentos há 200 anos, mais ou menos, isso aqui faz quase 200 anos. Parece que o pensamento deles não evolui, sabe? É tipo, as mesmas críticas. Não, isso aqui, não sei o quê. Enquanto isso, os libertários olham esses ataques e falam, tá, essa crítica é boa. Não, essa crítica aqui é uma merda. Tá, mas essa é boa. Então como é que eu respondo essa crítica? E aí a gente sempre é levado a pensar e se esforçar. Então, por isso que eu falo que o libertarianismo é um processo de evolução, sabe, da mente humana. É você, sei lá, talvez atingir o Nirvana, sair da Matrix, chame como quiser, mas é você tipo, olhar e falar, se eu sou um indivíduo que eu defendo a lógica, o meu papel é defender uma via racional, defender a razão para chegar à verdade, eu não posso incorrer em sofisma, que é usar a razão para chegar numa não verdade. E se eu fizer isso, eu estou traindo minha natureza como humano. Então, por isso que o libertarianismo é, em última análise,
a maior manifestação possível do ser humano. Mas vamos lá. No mesmo artigo, Calzada começa reconhecendo o valor do economista belga. Mencionar Gustave de Molinari e visualizar um defensor e inconfundível amante da liberdade natural deveria ser uma reação natural e quase automática de cada pessoa culta hoje em dia. Não foi em vão que ele foi um dos indivíduos que, com maior esforço intelectual, constância e fidelidade, difundiram e fizeram avançar o ideário liberal. Apenas ele, dentre todos os grandes economistas da escola liberal francesa, Joseph Schumpeter apresenta ligado a um adjetivo em sua história do pensamento econômico. Um adjetivo que não poderia ser outro senão infatigável. Infatigável, na verdade. De fato, ele era incansável em defender o livre mercado. De fato, Molinari esbanjou uma repulsa notável à fadiga e ao derrotismo, característica que deixou claro em todos os campos em que foi envolvido, do ativismo de propaganda à pesquisa acadêmica, dos trabalhos editoriais e aos administrativos, que lhe granjeou a admiração tanto de amigos quanto de detratores, mas observa Calzada, em conformidade com o que escrevemos linhas atrás. No entanto, o véu que o socialismo francês implantou em sua memória o converteu em um autor relativamente desconhecido, mesmo entre os liberais contemporâneos. Prossegue Calzada afirmando que o ano de 1849 entrou para a história do liberalismo graças a Molinari, pois naquele ano Paris sediou o segundo Congresso Internacional de Amigos da Paz, do qual participaram Frédéric Bastiat, Michel Chevalier, Charles Dunoyer, Horace Say, José Garnier e Gustave de Molinari, sendo que Joseph Garnier, então diretor do Jornal dos Economistas, foi escolhido como secretário. O grande Bastiat resumiu magistralmente a posição de toda a escola. A intervenção do Estado leva a revoluções e guerras, e para que esses eventos sejam evitados, o livre mercado precisa ser fortalecido e as forças armadas reduzidas ou eliminadas. Evidentemente, a posição radical desses pacifistas liberais, com a possível exceção de Chevalier, foi classificada por muitos como ingênua, ultrapassando os limites do otimismo e do senso prático. A maioria pensava que o livre comércio e a redução do tamanho dos exércitos seriam medidas suficientes para acabar com as guerras. Seguindo essa linha, Bastiat exortou o auditório com as seguintes palavras: estejam em paz, porque seus interesses são harmoniosos, e o aparente antagonismo que muitas vezes coloca as armas em suas mãos é um erro vulgar. Voltando a Rothbard, exceto com poucas exceções, mesmo os economistas liberais não conseguiram e ainda não conseguem lidar com a tese sobre a segurança de Molinari, criticando por supostamente ter avançado além do razoável em seus ataques a todo o uso de poder por parte do Estado. Então, como eu disse anteriormente, os liberais ainda continuam presos nessa mesma vibe aí deles. Particularmente interessante foi o tratamento geral de inconformista, rebelde e dissidente atribuído a Molinari por seus colegas economistas libertários franceses. Entretanto, ele persistiu na defesa do seu ponto de vista anarcocapitalista por muitas décadas, como, por exemplo, em As Leis Naturais da Economia Política, de 1887. Mas Molinari nunca foi tratado como um pária, um excluído por suas ideias heréticas. Pelo contrário, foi tratado como realmente era, um pensador que acreditava na lógica de seus próprios pontos de vista, mesmo que eles não fossem aceitos plenamente. Com a morte de Joseph Garnier em 1881, Molinari tornou-se editor do Jornal dos Economistas, cargo que ocupou até completar 90 anos em 1909. Então o cara ficou muito tempo. Esse respeito que Molinari recebia da parte de seus colegas pode ser exemplificado a partir de uma nota de rodapé de Joseph Garnier, o editor da revista, na introdução ao primeiro artigo revolucionário de Molinari, de 1849. Garnier observou: embora esse artigo possa parecer utópico nas suas conclusões, acreditamos, no entanto, que devemos publicá-lo a fim de atrair a atenção de economistas e jornalistas para uma questão que tem até agora sido tratado apenas de uma forma aleatória e desconexa, mas que deve, no entanto, nos nossos dias e na nossa idade, ser abordada com maior precisão. Muitas pessoas exageram a natureza e as prerrogativas do Estado, e o artigo se tornou útil para formular rigorosamente os limites fora dos quais a intervenção da autoridade se torna anárquica e tirânica, mais do que protetora e geradora de benefícios. Rothbard nos informa que, 55 anos mais tarde, com o aparecimento da primeira tradução para o inglês da obra de Molinari, o seu companheiro, economista e advogado laissez-faire Frédéric Passy, 1822-1912, escreveu um comovente tributo a seu amigo e colega, em que mencionou sua estima e admiração pelo caráter e talento do homem que é o decano de nossos economistas liberais, dos homens com os quais, no entanto, ai de mim, poucos em número, eu tenho sido feliz em estar ao lado durante mais de meio século. Passy afirma que esses princípios liberais tinham sido proclamados por Cobden, Gladstone e Bright na Inglaterra e por Turgot, Say, Chevalier e Bastiat na França. Escreve ainda Passy, ou Passy talvez seja assim. E cresce ano a ano a minha convicção cada vez mais forte que, sem esses princípios, as sociedades do presente não teriam riqueza, paz, grandeza material ou dignidade moral. Molinari tem mantido esses princípios desde a sua juventude,
em seus Soares de la Rua Saint-Lazare, então o mesmo livro de novo, durante a Revolução de 1848, as suas palestras e escritos, a sua editoria do Jornal dos Economistas, onde, mês a mês, a importante revista de que é editor-chefe os repete em novas aparências. Finalmente, os livros de Molinari, anualmente, por assim dizer, surge mais um livro, sempre distinguido pela clareza de compreensão quanto pelo estilo literário admirável, saem para dar testemunho da constância de suas convicções, nada menos do que o vigor intacto de sua perspectiva mental e a serenidade viril de sua verde velhice. Também de acordo com Calzada, para muitos libertários contemporâneos, a data de publicação da Produção de Segurança, 15 de fevereiro de 1849, pode ser considerada como a do nascimento do anarcocapitalismo concebido como um conjunto coerente de ideias políticas e econômicas. Entre o primeiro e o último de seus livros, Molinari não alterou nenhuma de suas posições e em sua velhice foi tão radical como em sua juventude, com a vantagem de que, com o passar dos anos, seus argumentos ganhavam maior solidez e força. No entanto, o mundo, durante o tempo de sua vida, foi transformado de tal modo que se tornara quase irreconhecível. O destino, no entanto, poupou Molinari de assistir à concretização daquilo que ele sempre identificara como uma consequência lógica do intervencionismo e do monopólio da segurança, guerras em larga escala e de terrível destruição. Sua morte, como sabemos, se deu em 28 de janeiro de 1912, quando estava prestes a completar 93 anos, tempo que o mundo já estava no limiar da Primeira Guerra Mundial. Então ele morre 2 anos antes da guerra, para deixar um contexto histórico aqui quando ele morre. Mas a ideia de Molinari acerca da eliminação do monopólio estatal sobre a segurança e mesmo da necessidade do Estado sobreviveu, embora aos trancos e barrancos, ao longo do século XX. Sua solução baseada em empresas de segurança concorrentes significou não só o início do liberalismo anarquista, mas a criação de uma corrente que se dedicou a especificar como as companhias de segurança poderiam fornecer um seguro contra todos os tipos de agressões e, ao mesmo tempo, terem desempenho superior ao Estado em termos de defesa. Essas são as principais diretrizes pelas quais as ideias de Molinari chegaram até nós, sustentado por pensadores liberais e luz como Benjamin Tucker, Herbert Spencer, Morris Tannehill, Linda Tannehill, Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe, entre outros. No entanto, observemos que a privatização da segurança e da defesa é apenas uma das grandes e complicadas questões estudadas pelo economista belga, como escreveu Gabriel Calzada no último parágrafo de seu artigo. Aqui está em espanhol, vou traduzir aqui. Tentar traduzir, a pujança do movimento liberal a nível mundial e o apadrinhamento de Molinari por esses grandes pensadores durante as últimas décadas fazem pensar que o século XXI poderia ter sido o descobrimento do nosso personagem. Tem a tradução aqui, na verdade, não tinha visto. É isso mesmo, a pujança do movimento liberal em todo o mundo e o apadrinhamento de Molinari por esses grandes pensadores durante as últimas décadas fazem pensar que o século XXI poderia ser o redescobrimento de nosso personagem. Então tava fácil com a tradução. Tem uma hora que o espanhol dá umas trocadas de palavras que é embaçado, aqui tava fácil. Vamos lá. Resumindo suas ideias, podemos dizer que sua contribuição singular foi a de nos afastar do falso pressuposto de Thomas Hobbes, 1588-1639, de alguma forma o Estado é necessário para manter a sociedade livre do caos, que, pelo contrário, a sociedade livre é a fonte da ordem que decorre da própria liberdade individual, que não existe contradição e nem mesmo tensão entre liberdade e segurança. O ensinamento de que, se a livre iniciativa funciona bem em um determinado setor da sociedade, ela não pode também deixar de funcionar bem nos outros setores. Molinari era de fato radical, mas principalmente no sentido de que antecipou o desenvolvimento do pensamento libertário americano, um radical do capitalismo em todas as áreas da vida social, um campeão consistente da sociedade de homens livres, nomos cosmos, a que aludiu Hayek. Talvez tenha havido um tempo em que as pessoas consideravam o monopólio do governo sobre a polícia e tribunais como benignos e insubstituíveis, como parte do Estado vigia noturno, defendido pelos liberais clássicos. Mas o desempenho do Estado policial, bem como do Estado do bem-estar, mostrou tantos defeitos e causou tantos problemas que, atualmente, de maneira progressiva e ininterrupta, cada vez um número maior de pessoas se mostra mais propensa a entender que o serviço de segurança, sim, com aspas, do Estado são uma das mais perigosas ameaças à liberdade que enfrentamos. Nesse sentido, fulmina Rothbard, Molinari é o homem do momento. Mais do que um proto-austríaco, portanto, Molinari pode em muitos aspectos ser considerado um pós-austríaco ou um austríaco do século XXI, que viveu a maior parte de sua vida no século XIX. Então, realmente aqui, esse tópico aqui para colocar como um proto-austríaco, eu concordo com o encerramento dele. Eu acho que, na verdade, o Molinari, talvez desse livro, ele seja, de todos os proto-austríacos, o menos proto-austríaco, porque, na verdade, ele é um austríaco. Ele é um cara que viveu antes da Escola Austríaca de Economia, mas, ao mesmo tempo, ele é da Escola Austríaca de Economia. Não tem como
você colocar o Molinari como fora da Escola Austríaca de Economia. Ele é um austríaco. E se o outro pensador lá, eu até vi o nome dele aqui que eu não lembro, acho que é do capítulo 6, que eu até coloquei como o menos austríaco de todos, porque ele realmente é o mais polêmico, que é o Delfico, que é isso, Melchior Delfico. Ele eu coloquei como menos austríaco porque ele é o que tem menos alinhamento com as escolas de economia. Ele era muito mais um social-democrata, fazendo um anacronismo histórico, mas colocando se ele vivesse hoje em dia. Ele era muito mais nessa linha. Já o Molinari, ele é pelo extremo oposto. Não é porque ele era distanciado dos preceitos da escola austríaca moderna. Não, é porque ele era tão próximo que não dá nem para colocar ele como um proto-austríaco. Ele era de fato um austríaco. Então, bem interessante esse ponto do Molinari. Mas vamos lá. Tópico 4.1, Molinari, Vilfredo Pareto e uma anedota. Parece-me interessante relatar o que escreve Rothbard em seu livro An Also Perspective of History of Economic Thought, que é uma perspectiva austríaca da história do pensamento econômico. Uma pessoa de destaque, porém, raramente associada pelos estudiosos como a escola de La Sefera foi de Bastiat Ferrara, que foi um eminente sociólogo e teórico econômico, Vilfredo Frederico Damaso Pareto, 1848-1923. Pareto nasceu em Paris, de uma família nobre genovesa. Seu pai era o marquês Raffaele Pareto, engenheiro hidráulico. O jovem Vilfredo estudou no Politécnico de Turim, onde obteve um diploma de pós-graduação em engenharia em 1869. Sua tese de pós-graduação era sobre o princípio fundamental de equilíbrio em corpos sólidos. Tal tese o levou mais tarde, sob a influência de Leon Brouwer, 1834-1910, a ideia de que o equilíbrio na mecânica é o paradigma adequado para a investigação sobre a economia e as ciências sociais. Após a formatura, Pareto tornou-se diretor do ramo em Florença da Roma Railway CIA e, em poucos anos, chegou a diretor-gerente de uma fábrica de ferros e de produtos derivados de ferro em Florença. Vilfredo Pareto, um dos fundadores da Eden Smith Society na Itália, também concorreu sem sucesso ao parlamento por 2 vezes durante o início da década de 1880. Fortemente influenciado por Molinari, seus escritos começaram a despertar a atenção do mundo acadêmico em 1887, ano em que o economista belga o convidou para escrever artigos para o Jornal dos Economistas. Pareto conheceu os liberais franceses e fez amizade com Yves Guyot, que era para ser o sucessor de Molinari como editor da revista. Pouco depois de entrar em contato com Molinari, porém, a mãe de Pareto faleceu e ele desistiu de seu cargo na fábrica, tornou-se um engenheiro consultor, casou-se e retirou-se para sua casa de campo em 1890 para dedicar o resto da sua vida à escrita, à vida acadêmica e às ciências sociais. Livre de suas funções de negócio, Pareto mergulhou em uma cruzada de um homem só contra o Estado e o estatismo, e cultivou estreita amizade com o economista marginalista neoclássico Maffeo Pantaleoni, que direcionou Pareto para a teoria econômica técnica. Tornou-se, então, um valrasiano sob a tutela de Pantaleoni, e sucedeu a Leon Walras como professor de economia política na Universidade de Lausanne. Continuou a viver naquela bela cidadezinha suíça às margens do Lago Le Mans, também ensinando sociologia até 1907, quando adoeceu e retirou-se para uma casa no Lago de Genebra, a parte sul e mais estreita do Lago Le Mans, onde continuou a estudar e escrever até sua morte. Ressalta-se que, contudo, que tal guinada de Pareto para a teoria econômica neoclássica e suas técnicas matemáticas, mas nem por um momento comprometeu sua batalha pela liberdade contra todas as formas de estatismo, incluindo o humanitarismo. Como ressalta Rothbard, uma ideia de seu incisivo liberalismo laissez-faire pode ser facilmente percebida a partir de seu artigo sobre Socialismo e Liberdade, publicado em 1891. Assim, podemos agrupar socialistas e protecionistas sob termos de restricionistas, enquanto aqueles que desejam basear a distribuição da riqueza apenas em livre concorrência podem ser chamados de libertarianistas, é o termo que ele usa, liberationistas, alguma coisa assim. Também deve ser notado, além disso, que os escritos de Pareto estão repletos de elogio e de citações longas de Molinari. Por exemplo, no mesmo artigo sobre socialismo e liberdade, Pareto elogia Molinari por ter delineado e consolidado um sistema único e arrojado em favor da conquista da liberdade, usando todo o conhecimento que é oferecido pela ciência moderna. Outras provas da admiração que Pareto nutria por Molinari e também por Herbert Spencer estão em seu Coros de Economia e Política, não sei o que significa, mas alguma coisa de economia política, de 1896, em que ele sustenta que em cada comunidade política há uma classe dominante explorando a maioria, que são os governados. Trata as tarifas como um exemplo de espoliação, saque e roubo legalizado.
e não deixa nenhuma dúvida de que seu objetivo era erradicar toda essa pilhagem e não deixa nenhuma dúvida que seu objetivo era erradicar toda essa pilhagem oficializada. Contrariamente ao que alguns analistas afirmam, jamais adotou a visão marxista da luta de classe em seu curso de economia política. Pelo contrário, adotou a doutrina libertária francesa de classe. Assim, Pareto diz. E aqui eu vou tentar ler mais ou menos, porque meu livro está zoado nessa parte. Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Ele tá meio... sei lá, a página veio dobrada de fábrica. Vou tentar pegar aqui. A luta de classes assume duas formas em todos os momentos. Uma consiste na competição econômica, que, quando é livre, produz a maior utilidade para todas as classes, assim como para cada indivíduo, mesmo que sua ação seja em benefício próprio, ela é indiretamente útil para os outros. A outra forma de luta de classes é a única em que cada classe faz o máximo para tomar o poder e torná-lo um instrumento para despojar as outras classes. Infelizmente, contudo, Pareto defendeu, com brilhantismo, diga-se em passant, uma metodologia positivista em conformidade com sua confiança em relação aos modelos da física e da mecânica. Vamos lá, aí tem aqui, tópico 4.2, a anedota. Mas isso para Rothbard foi mais do que compensado, porque Pareto nos deixou uma anedota imortal em uma defesa brilhante do direito econômico natural contra os anti-economistas da escola histórica alemã. É uma anedota que Ludwig von Mises gostava de contar com humor em seu seminário. Eu vou tentar ler ela aqui, porque agora desse outro lado da página aqui, ó, tá vendo? Tá faltando parte do texto. Vou ler aqui, mas o livro aqui tá zoado. Uma vez, durante um discurso que ele estava fazendo em um congresso de estatística em Berna, Pareto falou de leis econômicas naturais, após o que Gustav Schmoller, líder da escola histórica alemã, que estava presente, disse que não existia tal coisa. Pareto não disse nada, apenas sorriu e fez uma reverência. Subsequentemente, por intermédio de um dos seus vizinhos, na mesa de debates, ele fez chegar a Schmoller uma pergunta. Se ele estava bem familiarizado com Berna. Quando Schmoller disse que sim, Pareto lhe perguntou novamente se ele sabia de uma estalagem onde se podia comer sem pagar nada. O elegante Schmoller deve ter olhado com um misto de pena e desdém para Pareto, que estava vestido modestamente, ainda que todos soubessem que ele era uma pessoa bem de vida, por ter que responder que havia uma mudança de restaurantes baratos, mas que era preciso pagar alguma coisa em todos os lugares. Imediatamente Pareto disse. Portanto, existem leis naturais na economia política. Então, meio que o Pareto dando uma zoada no Sousa lá da escola. Infelizmente aqui tá meio ruim aqui a parte do meu livro, sei lá, a página veio mal colocada, alguma coisa assim. Mas enfim, aqui eu vou encerrar a leitura desse tópico, parando aqui no tópico 5, que aí é o que está vivo e o que está morto em Gustavo de Molinari. Aí a parte final ela vai abordar da página 465 até a 502, que é onde acaba o livro, né? Acaba o capítulo, né? Que é a 501, na verdade, né? Exatamente. Acaba na 501, que é o tópico 6, conclusões. Então o 5 é um tópico mais longo. Mas ele vai ficar para a parte 3 aí da leitura comentada. Vou deixar para ler no vídeo que vai sair amanhã. Se você estiver vendo isso no futuro, já está no canal. Então, né? Não tem porquê. Agradeço a todo mundo que está assistindo a série. Novamente, reforçando aqui no final. Se inscrevam no canal, comentem o vídeo, deixem a sua opinião, o que você achou, o que você está curtindo, alguma dúvida, sugestão. Se você for com alguma dúvida, não entendeu algum tópico aí do vídeo, marca o tempo do vídeo aí, que aí eu vejo o que eu estava falando e eu retomo e explico. Não tem problema, é bom, também ajuda o canal a engajar. Sigam o canal nas redes sociais também, importante. Se inscrevam, comentem, compartilhem, ajuda também. Deixem na descrição aí alguma coisa que vocês quiserem, nos comentários aí, qualquer coisa que vocês quiserem. Só, sei lá, deixem um comentário aí só para engajar o vídeo. Qualquer coisa mesmo, literalmente ajuda. Ajudem o canal financeiramente, se você chegou aqui até o final. Considere doar para o canal, para ajudar a manter o canal ativo. O Pix do canal é o contato.libertario013@gmail.com. Você pode doar através de criptomoedas também. Os meios para tal estão na descrição, tanto o Pix quanto as carteiras de criptomoeda. Agradeço a todo mundo que puder ajudar o canal de qualquer forma que seja colaborando financeiramente, seja via compartilhamento e curtida no vídeo. Agradeço a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.